Oi, gente! Bem-vindos ao canal Ler é Legal, um espaço para a gente discutir literatura. Hoje nós vamos falar do livro Inteligência em Concurso, do professor Pia. Bom, hoje nós vamos encerrar a série de 4 livros do professor Pia sobre aprendizagem. O último dos livros é esse aqui, o Inteligência em Concurso, que foi escrito para quem vai prestar um concurso público ou fazer um vestibular e está tendo que estudar por conta própria. O professor Pia começa o livro sendo bem enfático ao dizer que se você não está mais assistindo aula, você não tem outra saída a não ser se tornar um autodidata. O autor defende a ideia de que quem vai ser aprovado no concurso público ou no vestibular não é o candidato que sabe mais, e sim o candidato que é mais inteligente. O livro é dividido em 5 partes. A primeira delas vai falar de técnicas de estudo. Ele começa explicando que no Brasil nós temos milhões de alunos, mas temos pouquíssimos estudantes. E frisa que ser aluno e ser estudante são coisas diferentes. O aluno é aquela pessoa que assiste a aula. Ele está numa situação coletiva e passiva que não gera muito aprendizado. Gera no máximo um entendimento. Já o estudante é aquela pessoa que realiza a ação de estudar. E como nós já vimos nos vídeos anteriores, que foram resumos dos livros anteriores, estudar é um ato solitário e ativo. Estudar é o que leva de fato ao aprendizado e é uma coisa que ninguém pode fazer por você. E lembrando que estudar não é ler, é escrever, e escrever não é digitar. Então, para se dar bem num concurso público, você precisa se tornar um autodidata. E para isso ele tem 2 dicas importantes. Você precisa se tornar um ávido leitor e você precisa cumprir o ciclo circadiano de aprendizagem. Bom, por que você precisa se tornar um ávido leitor? Porque ninguém consegue se tornar um autodidata se ele não tiver uma ótima desenvoltura, inclusive na fase de leitura. Você tem que ter boa interpretação de texto, bom vocabulário, bom senso crítico. Além do que, você só consegue aumentar o seu nível de inteligência sendo um bom leitor. Se você criar o hábito da leitura, você vai melhorar a sua interpretação de texto, o seu vocabulário, a sua velocidade de leitura, o seu senso crítico e, consequentemente, vai ficando mais inteligente. E frisando aqui que leitor não é aquela pessoa que sabe ler, isso é ser alfabetizado. Leitor é aquela pessoa que lê com prazer. E para cumprir o ciclo circadiano de aprendizagem, você precisa lembrar de pontos muito importantes. Primeiro, o aprendizado acontece durante o sono, que é quando o seu cérebro vai fazer as reconfigurações neurais, fixando as informações na sua memória de longo prazo. Segundo, você tem que lembrar que a capacidade do cérebro de reter informações na memória de longo prazo é muito pequena, então você não consegue reter tudo que você aprendeu durante o dia. Você precisa dizer para o seu cérebro o que é mais importante para ele poder gravar. E isso você vai fazer estudando os assuntos mais importantes antes de dormir. Só assim você vai aprender. Lembrando que aprender significa aprender para sempre. Decorar para esquecer no dia seguinte não é aprender. Outra dica é que você nunca deve estudar para passar em um concurso público ou um vestibular. Você tem que estudar para esse tipo de concurso público. E aí você vai estar preparado para qualquer concurso nessa área. O caminho certo é você saber administrar o seu aprendizado e ensinar o seu cérebro o que é mais importante para ele gravar. Bom, aí ele vem com algumas dicas de como você deve se preparar para um concurso ou um vestibular. Primeiro, determine com clareza que tipo de concurso você quer fazer. 2. Planeje com no mínimo 1 ano de antecedência. 3. Lembre-se que você não está se preparando para um concurso específico, e sim para um tipo de concurso. 4. Coletar o maior número possível de informações, apostilas, provas anteriores, simulados, tudo o que você conseguir para te ajudar a estudar para esse concurso que você quer. 5. Organizar a sua vida de forma a garantir pelo menos 2 ou 3 horas de estudo por dia e 8 horas de sono por noite. A 6ª dica é você não perder tempo com televisão, redes sociais, videogame e qualquer outra coisa que possa te distrair do seu objetivo. A 7ª dica é tornar a leitura uma das formas mais importantes de lazer que você tem. A 8ª dica é você se preparar para imprimir e ler muito. A 9ª dica é faça um planejamento diário e siga rigorosamente o que você planejou. Você não precisa ter a mesma rotina todos os dias, mas a sua rotina tem que ser pelo menos semanal. E você tem que incluir sábados e domingos no seu calendário de estudo.
E a 10ª dica é: faça ginástica mental. A partir desse ponto do livro, ele passa a explicar como você deve estudar. Para você obter o máximo de rendimento no processo de transformar as informações que estão na sua memória de curto prazo em conhecimento que vão ficar na sua memória de longo prazo, você precisa ter um ritmo de estudo. O seu cérebro tem que ser submetido a 3 etapas: obter informação, estudar para aprender e dormir para fixar. Na fase de obter informações, se você estiver assistindo aula num cursinho, por exemplo, você tem que prestar atenção na aula e fazer anotações de todos os pontos que você achar importantes. Você pode ir escrevendo as palavras-chave de acordo com o que o professor vai falando. Lembre-se que tem que escrever de próprio punho, não vale digitar. Já se você estiver estudando por conta própria, você tem que separar todo o material que você julgar importante, os livros, as apostilas, os simulados, e ler tudo já fazendo a sua colinha, a sua pseudo-cola ou seus apontamentos. Lembrando que ficar marcando palavras com a caneta marca-texto não é a mesma coisa que escrever. Você tem que realmente fazer o seu esquema manuscrito de tudo aquilo que você está lendo. E se você estiver lendo de uma fonte que está na internet, não tenta ficar lendo na tela. Vai cansar a vista e você não absorve tanto assim o conteúdo. É melhor você imprimir e ler no papel mesmo. Na fase de estudar para aprender, a melhor estratégia é você preparar a sua pseudo-cola ou os esquemas, o que melhor funcionar para você entender aquele conteúdo. O trabalho que você vai ter fazendo esse esquema ou fazendo esse resumo já vai ajudar você a fixar melhor essa informação. Você pode acabar criando as suas próprias apostilas ou as suas próprias pseudo-colas. Ele coloca aqui um exemplo da área de direito, de como você poderia fazer um esquema para aprender a diferença entre homicídio simples e homicídio qualificado. Olha o exemplo. Homicídio simples, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena, parágrafo 1º, se o agente comete o crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Esse é o esquema que o professor Pierre fez para aprender a diferenciar homicídio simples de homicídio qualificado. É só para usar como um exemplo. E não adianta você copiar a pseudo-cola de outro aluno. O aprendizado acontece enquanto você está fazendo essa cola e não quando você vai ler depois. Ler depois só vai fazer você se lembrar daquilo que você já aprendeu. Então não tem o menor sentido você copiar esse resumo ou esse esquema de outra pessoa. Você tem que fazer o seu próprio. Isso é que vai te gerar o aprendizado. Lembrando que no final você precisa dormir para fixar essas informações e que todo esse processo com as 3 etapas precisa acontecer num prazo de 24 horas. E ele faz algumas observações sobre o seu ritmo de estudo. Existem enzimas no seu cérebro que ajudam no seu processo de aprendizado, facilitando as sinapses e a reconfiguração das suas redes neurais. Mas essas substâncias, elas têm um limite. Quando você está fazendo uma atividade que exige muita concentração, elas se esgotam num prazo de 30 a 40 minutos. Por isso é importante que você tenha um ritmo de estudo e de descanso. O professor Pia sugere que esse ritmo seja de 30 minutos de estudo para 10 minutos de descanso. Depois você volta, estuda mais 30 minutos e tem mais 10 minutos de descanso. É importante, descansar significa você não envolver essas regiões do seu cérebro com nenhuma atividade. Então nada de ir para a internet, checar o seu e-mail ou coisa parecida. Vai tomar uma água, faz um alongamento, faz uma caminhadazinha pela casa mesmo, só o suficiente para o seu cérebro conseguir descansar e você poder voltar a estudar. A segunda parte do livro é para explicar que nada substitui o seu cérebro. Ele é o computador que você precisa aprender a programar. E quando você aprender a programar o computador que é o seu cérebro, passar num concurso público ou num vestibular vai ser apenas um bom efeito colateral. E para te ajudar a aprender a programar o seu cérebro, ele coloca no livro vários exemplos de testes de QI, ou exercícios de inteligência que na verdade ajudam você a pensar de forma mais lógica e fazer a sua ginástica cerebral. A parte 3 do livro é para ensinar algumas técnicas que você pode utilizar durante a prova. Ele começa explicando a grande diferença entre a prova para exame e a prova para concurso.
A prova para exame é essa que a gente faz normalmente na escola e ela serve para medir o quanto aquele aluno aprendeu um determinado assunto. Já a prova aplicada num concurso, além de medir o quanto o candidato sabe sobre determinado assunto, também precisa separar, classificar os candidatos em quem sabe mais e quem sabe menos. Então a grande diferença é que num exame as pessoas são aprovadas ou reprovadas e num concurso elas são selecionadas. Sendo assim, quando você presta um exame, você só está competindo com você mesmo, mas quando você presta um concurso, você está competindo com outras pessoas, que podem ou não ter se preparado melhor do que você. E como não existe nenhum sistema ético ou moral que obrigue uma pessoa a ser melhor do que a outra, você não tem obrigação nenhuma de passar num concurso ou num vestibular. Você tem obrigação, sim, de passar num exame, que depende só de você. O professor também dá algumas dicas de como você deve proceder para resolver uma prova objetiva. Para começar, você tem que ler a prova inteira. Assim você vai ter uma visão geral de todo o conteúdo que está abordado ali. E na sua leitura, você vai ter duas posturas dependendo do tipo de prova que você está fazendo. Se você estiver fazendo uma prova do tipo exame, ou seja, cujo objetivo é só medir o seu conhecimento, você vai classificar as questões da seguinte forma. Se eu sei resolver, então eu vou lá e resolvo logo a questão, ou se eu não sei resolver, eu pulo essa questão. Agora, se você estiver fazendo uma prova do tipo concurso, onde o objetivo não é só medir o quanto você sabe, mas também o quanto você sabe mais do que o outro candidato, a sua postura tem que mudar um pouquinho. Nesse caso, você vai classificar as questões da seguinte forma. Se eu não sei resolver, eu pulo. Se eu sei resolver e a resposta é imediata, eu faço a questão. Se eu sei resolver, mas a resposta é demorada, eu passo para a próxima questão. Faço uma marquinha ali só para identificar aquela questão, mas eu não vou resolver agora, eu passo para a próxima. E por fim você vai voltar e começar a resolver as questões que você deixou marcada que sabia, mas que a resposta era demorada. Nessa altura do campeonato você já respondeu as questões imediatas e já pulou todas aquelas que você não sabia. Depois de resolver as questões que você sabia, mas que eram demoradas, sobrou na prova apenas aquelas que você não sabe. Aí é a hora de você aplicar o que eles chamam de chute inteligente. Leia cada uma das questões e comece eliminando as respostas que são mais absurdas e que com certeza estão erradas. Você vai acabar ficando com no máximo 3 alternativas que podem ser a resposta. Aí é a hora de você respirar fundo, ler a questão com calma e se você estudou o assunto previamente, nem que seja só um pouquinho, o seu senso crítico vai te ajudar a escolher qual é a opção correta. O que ele sugere que você faça é o seguinte: concentra naquela questão e leia o enunciado juntamente com as respostas, as possíveis respostas, várias vezes. Uma hora você vai ouvir uma vozinha no seu inconsciente dizendo, é a letra tal. E aí você vai lá e marca essa letra e, pelo amor de Deus, não muda. Segundo o professor Pierre, nessa hora é aquele seu gênio interior. O seu subconsciente sabe a resposta porque você já estudou o conteúdo e ele vai tentar te dizer, mesmo que você não lembre. Essa é a hora de você dar ouvidos à sua intuição. Agora, se você nem faz ideia do que é o assunto, é melhor não chutar. Lembrando que na maioria dos concursos, uma resposta errada anula uma resposta certa. Uma boa dica apresentada nesse livro é que você deve treinar a sua agilidade mental. Porque num concurso, por exemplo, não basta você responder corretamente as perguntas. Você tem que fazer isso com uma certa rapidez, porque senão você não vai conseguir terminar a prova a tempo. Para isso, você tem que treinar a sua agilidade mental, para você pensar rápido e pensar certo. Um dos capítulos do livro se chama Aritmética versus Álgebra. E ele mostra 2 formas que você tem de responder corretamente a mesma questão. Só que em uma dessas formas, você pensa muito mais rápido e chega à resposta num tempo recorde. Olha só. Em um sítio, o número de vacas é o triplo do número de galinhas. Somando as patas de todas as vacas e de todas as galinhas, chega-se a um total de 280. Quantas vacas e quantas galinhas há neste sítio? Bom, aí aqui ele mostra que tem 2 maneiras diferentes de você responder essa questão. Se você for resolver da forma tradicional, você vai dizer que x é igual ao número de vacas, y é igual ao número de galinhas, e o número de vacas é o triplo do número de galinhas, então x igual a 3y. Depois, como você sabe que a soma das patas é 280, você vai conseguir elaborar essa equação de 4x mais 2y igual a 280. E aí, resolvendo as 2 equações, você vai chegar ao total de 20 galinhas e 60 vacas. Agora, tem uma forma muito mais rápida de você resolver isso. Ele coloca o seguinte: para cada 3 vacas, você tem uma galinha. Nesse grupo, o total de patas é 14. Como 14 cabe 20 vezes em 280, nós temos 20 grupos desse.
E aí é só multiplicar. Isso dá 20 galinhas, porque você tem uma galinha em cada grupo, e 60 vacas, porque você tem 3 vacas em cada grupo. Bem mais simples e chegou na mesma resposta. Então vejam o quanto é interessante quando você consegue ter esses atalhos mentais. E para conseguir esse raciocínio na hora da prova, você precisa treinar a sua agilidade mental. Testes de QI, quebra-cabeças, problemas matemáticos para resolver, problemas de lógica, tudo isso ajuda a treinar o seu cérebro. E ainda é super divertido de fazer. Outra coisa importante para você treinar a sua agilidade mental é parar de ter qualquer tipo de distração que deixe você mais burro, como televisão, redes sociais, fofocar a vida alheia no Facebook, etc. Bom, seguindo essas dicas, você vai se tornar uma pessoa muito mais ágil no seu pensamento e muito mais inteligente. E aí, passar num concurso ou num vestibular vai ser só consequência. Bom, gente, esse foi o resumo do livro Inteligência em Concurso, do professor Pierre. Eu recomendo de verdade para todo mundo que vai prestar um concurso ou fazer um vestibular que leia esse livro. Eu coloquei aqui só algumas das dicas que tem aqui no livro, só alguns exemplos que tem aqui, mas se você realmente quer colocar tudo isso em prática, vale a pena comprar o livro e fazer todos os exercícios que ele está propondo. Pode parecer que você vai perder um tempo porque você não vai estar estudando o conteúdo do seu concurso, mas você vai perceber que você vai estar agilizando e otimizando o tempo que você vai usar para estudar depois. Realmente as dicas dele funcionam, eu já testei algumas e eu percebi que realmente eu comecei a aprender mais rápido e não precisei ficar tanto tempo estudando. Eu já usava algumas dessas técnicas antes e outras foram novidade para mim, mas todas são muito eficientes. Eu recomendo para vocês, principalmente para quem está se preparando para uma prova que tem um conteúdo muito extenso. O professor sugere vários livros que ele considera essenciais para quem quer se tornar mais inteligente. Eu concordo com ele, já li a maioria desses livros. Alguns eu vou acabar fazendo um vídeo eventualmente aqui no canal, mas não esperem pelo vídeo. Leiam um livro, que aí vocês inclusive vão poder comparar com o vídeo quando eu fizer o resumo. Vai ser uma atividade legal e talvez ajude você a desenvolver o seu gosto pela leitura. De Júlio Verne, 20.000 léguas submarinas, A Volta ao Mundo em 80 dias e Viagem ao Centro da Terra. Do Arthur Conan Doyle, Um Estudo em Vermelho, O Mundo Perdido, O Signo dos Quatro. Do Isaac Asimov, Eu, Robô, O Fim da Eternidade, Os Próprios Deuses, Fundação, Fundação e Império, Segunda Fundação. Do Arthur C. Clarke, Encontro com Rama, A Cidade e as Estrelas, O Fim da Infância e 2001, Odisseia no Espaço. Do Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias, é ótimo esse aqui, O Restaurante do Fim do Universo e até mais, e Obrigado pelos Peixes. Do Dan Brown, O Código da Vinci, Anjos e Demônios e Fortaleza Digital. Fortaleza Digital é o melhor deles. Do Tolkien, O Hobbit, O Senhor dos Anéis e Silmarillion. Todos são ótimos, mas se você quiser começar, eu sugiro que comece com O Hobbit. Do William Gibson, Neuromancer, Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Do Frank Herbert, Duna. Do Anthony Burgess, Laranja Mecânica, e do Neil Stephenson, Nevasca. E, obviamente, os 4 livros do professor Pierre, Aprendendo Inteligência, Estimulando Inteligência, Ensinando Inteligência e Inteligência em Concursos. É isso aí, pessoal. Esse foi o resumo do livro Inteligência em Concursos, do professor Pierluigi Piazzi, voltado para quem está se preparando para um vestibular ou um concurso público. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aqui embaixo, compartilhe o vídeo, assina o canal e até a próxima.